Bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de sexta-feira, dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Às vezes acordamos, despertamos e não sabemos, a maioria das vezes não sabemos como será o nosso dia. Mas eu quero dizer para você, se você colocar na mão do Senhor, com certeza o seu dia será de acordo com a vontade do Senhor e as coisas correrão para o melhor, segundo a vontade dele. Se estivermos debaixo das potentes mãos do Eterno, estaremos no melhor lugar, viveremos as melhores coisas e tudo o que acontecer será para a honra e glória do Senhor. Ontem eu estava assistindo uma palavra a um dado momento e a pregadora falou que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito e que se nós passarmos a ter um propósito de não murmurar, de não reclamar de nada durante o nosso dia e só agradecer por tudo que acontece, nós vamos entender que Deus está no controle. Então, quero convidar você a nesse dia, chamado hoje, de não reclamar de nada que acontecer. Colocar como agradecimento todas as coisas que puderem acontecer hoje. Que você vai ver que no decorrer da semana, tudo vai melhorando. Porque a gratidão, ser grato a Deus, nos faz crescer, nos faz ter uma intimidade com Ele, nos faz viver coisas novas, nos faz compreender que Deus é o centro, que Ele pode todas as coisas e tudo o que acontece em nossas vidas, se estamos debaixo das potentes mãos do Senhor, não podem nos tirar do objetivo, não podem nos tirar do propósito, porque Ele está cuidando, Ele está no controle. Então faz aí um teste nessa manhã, não reclama de nada, só agradece por tudo. Não reclama de nada, só agradece por tudo. Eu quero tomar essa palavra para a minha vida nesse dia, em dia de oração, em dia de agradecimento a tudo que Deus tem feito. Hoje eu não vou reclamar de nada. Hoje eu não vou murmurar. Veja, o povo de Israel murmurou tanto que um caminho que eles eram para fazer em 11 dias, eles levaram 40 anos. Se você, eu nem fiz essa multiplicação, mas eu imagino que é muitas vezes mais para chegar ao propósito, devido à murmuração do povo de Israel, naquele deserto escaldante. Diz os estudiosos, e segundo a geografia, levaria 11 dias para atravessar o deserto, mas eles andaram em círculos durante 40 anos, devido à reclamação, à murmuração, o descontentamento, devido não querer viver aquilo que Deus tinha para eles, querer viver da vontade deles, querer voltar atrás, querer viver segundo as suas vontades. Então que nessa manhã eu e você possamos nos entregar a Deus de uma forma sobrenatural e deixar de reclamarmos e deixarmos a murmuração de lado, porque existe coisas que Deus quer fazer e muitas vezes nós não chegamos lá pelo fato de murmurarmos por tudo, de reclamarmos por tudo. E se essa situação negativa que está na sua vida é algo que Deus está trabalhando? Se você não murmurar, e se você não murmurar, você pode chegar a concretizar a promessa através do negativo que você está vivendo agora. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito e tem um porquê. Então que nessa manhã nós possamos ver o lado bom das coisas e entender que às vezes até coisas que a gente pode olhar com os olhos humanos e ver muito negativo, pode ser
algo bem positivo lá na frente, que se não houvesse aquilo, você não chegaria a tal parte. Então que nessa manhã nós possamos ver as coisas de outra visão, de outro prisma, com outros olhos. Vamos ler a palavra do Senhor, porque eu já estou aqui avançando no tempo. Neemias 9:32 vai dizer assim: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que te mantens fiel ao pacto e à misericórdia, e que não menospreza toda aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje. Mas tu és justo em tudo quanto sobreveio sobre nós, pois tu procedestes retamente e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não praticaram a tua lei, nem prestaram atenção nos teus mandamentos, os teus testemunhos, com que testificaste contra eles. Pois eles no teu reino, nas muitas abundâncias de bens que tu lhe destes, na terra espaçosa e fértil que lhe entregastes, não te serviram nem te arrependeram das suas más obras. Por isso, agora somos escravos até na terra que entregaste aos nossos pais, que dela comestes do teu fruto e dos teus bens, e eis que somos escravos no meio dela. Pois os seus abundantes frutos são tomados pelos reis que tu puseste sobre nós, por causa de nosso pecado, e eles, segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. Por todas essas coisas, aceitamos o compromisso juramentado, escrito e selado, e confirmado pelos nossos príncipes, por nossos levitas e por nossos sacerdotes. Por todas essas coisas, aceitamos o compromisso juramentado, escrito e selado e confirmado pelos nossos príncipes, levitas e sacerdotes. Amém? Livro de Neemias, restaurando as estruturas. E hoje, nessa manhã, nós vamos ver que eles continuam ali relembrando e também lendo a palavra do Senhor. E hoje eles vão falar sobre o pacto que eles fizeram, que Deus fez. Deus vai falar sobre um pacto que Deus não quebra. Deus fez 3 pactos. Um dos 3 pactos mais importantes da história do povo de Israel com eles foi o pacto que ele fez com Moisés, né? O pacto também chamado Aliança Mosaica. Então este pacto falava dos mandamentos, falava das ordens, dos estatutos, das leis e dos preceitos. Foi os 10 mandamentos ali que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. O primeiro foi quebrado quando Moisés desce do monte, o povo está adorando a bezerros de ouro. E daí Moisés se ira e quebra aquele bezerro. Moisés reclama com aquele povo, Moisés se ira contra o povo e Deus também se ira. Então Moisés quebra as tábuas da lei, porque o povo quebrou o pacto, porque havia um pacto de amor, de fidelidade, a qual era estabelecido ordens, mandamentos e preceitos para o povo. E o povo já quebrou ali, porque já estava adorando outro Deus. E nesse pacto diz para não adorar nenhum Deus. Um dos pactos mais importantes da história do povo de Deus são os mandamentos. E muitas vezes, se nós hoje perguntarmos para muitos, talvez nem eles saibam os 10 mandamentos, os 10 mais comuns e os 10 mais importantes. E a igreja hoje ela tem não falado mais sobre os mandamentos, não falado mais sobre o pacto que Deus fez com o povo. E nesse tempo, muitos pactos são quebrados, muitas alianças são quebradas. Outro pacto muito importante que houve na história do povo com Deus foi o pacto abraâmico, né? Que o Senhor cumpriria a promessa, estabeleceria multidões sobre a vida de Abraão e abençoaria, pacto de bênção, abençoaria, né, o povo, abençoaria tremendamente. Este pacto abraâmico também
que todas as nações seriam abençoadas. Através desse pacto, eu e você conseguimos orar a Deus e pedindo a bênção, porque somos abençoados através de ter famílias, através das nações, o pacto abraâmico, né? Mas o pacto mais importante para nós, para a igreja, para nós que vivemos, é o pacto que Deus Pai fez conosco através do Filho, o pacto da graça, que nos restabeleceu como co-herdeiros, que nos restabeleceu para sermos salvos, que nos deu a oportunidade de salvação. E esse pacto da graça também quebramos todos os dias. Quando pecamos, não nos arrependemos e deixamos a vontade do Pai, deixamos de fazer a vontade do Pai. Então esses 3 pactos são os 3 mais importantes da história do povo de Israel. Eu estava aqui buscando na palavra do Senhor nessa manhã e eu também encontrei, né, que o rei Josias, ali no 2 Reis, capítulo 23:3, então o rei também se pôs de pé e fez aliança perante o Senhor Jeová, com o compromisso de seguir a Jeová, guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus testemunhos, com todo o coração e com toda a alma. O pacto principal da nossa vida, da nossa existência, é fazer aliança com Deus. Nem se basear nos pactos já feitos, mas fazer um pacto, uma aliança, fazer algo inquebrável perante Deus, com Deus e para sempre, e não quebrar esse pacto. Porque o intuito de uma aliança, o intuito de um pacto é não quebrar em causa alguma, é estabelecer como mandamento, é estabelecer como ordem para a sua vida, porque nós somos infiéis no trato, somos infiéis na vida com Deus, somos infiéis porque o único que é fiel é o Senhor, ele não quebra o pacto, ele não quebra a aliança, quem quebra a aliança somos nós. Então que dessa manhã nós possamos entender de Deus sobre a aliança, refazer o pacto, renovar a aliança com Deus. Ele diz que o rei Josias, ele confirmou a palavra desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo confirmou com a aliança. O rei, aquele que estava à frente do povo, o povo ali no tempo do rei Josias, ele estava disperso, desobediente, estava longe da palavra, estava longe dos mandamentos, não cumpria os mandamentos, não vivia o que Deus tinha mandado viver. Então o rei se posiciona. Quando um líder se posiciona, todo o povo segue. Então ali o rei se posicionou, o rei fez o pacto. Não é dizer para o povo fazer o pacto, é o rei se posicionar, porque o rei deu o exemplo ao povo. O rei renovou o pacto, renovou a aliança. E nessa manhã o Senhor está querendo renovar a aliança com pessoas. O Senhor está querendo renovar o pacto que fez com você outrora. Um pacto de promessa, pode ser um pacto abraâmico de promessa, pode ser um pacto mosaico de aliança, de cumprição de mandamentos, cumprimento de mandamentos. E o pacto da graça, renovar o pacto da graça, que é o recebimento, que é a aceitação de nós sermos salvos pela graça de Jesus. E muitos desistiram de qualquer um desses 3 pactos, ou ainda de outros pactos que tenham feito com Deus, de aliança de perseverança, de aliança de cumprimento, de aliança de viver aquilo que Deus tem para viver, né? Quando estamos às vezes passando situações difíceis, fazemos pactos, fazemos alianças, fazemos promessas, fazemos tantas coisas para Deus, mas basta termos tranquilidade, basta estarmos no repouso, como a gente falou ontem, que a gente esquece toda a aliança, a gente esquece, quebra a aliança, vive de outra forma. Então que nessa manhã nós possamos renovar a nossa aliança, renovar o nosso pacto com o nosso Senhor, independente de qualquer coisa. O Senhor está esperando esta conversa com você, esta conversa de renovação de aliança.